Olá, meus amigos. Eu lendo a palavra, eu descobri que a Bíblia também ensina educação básica pra gente. Eu já tinha visto esse versículo uma outra vez, mas hoje lendo deu um pouco mais assim, né? Acho que os olhos se abriram mais, não sei explicar. Mas é engraçado quando a gente começa a ler a palavra de Deus e parece que o básico a Bíblia precisa também ensinar pra gente. E graças a Deus por isso. Porque tudo nós podemos encontrar ali, formas de viver, como conduzir as coisas, como nos relacionar, inclusive como a gente ter noção, como a gente ter senso e um pouco de semancol para lidar com a vida das pessoas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudinho. Olá para você, aqui é a Jaque e hoje nós vamos falar sobre Provérbios. Temos falado sobre o livro de Provérbios já tem alguns dias. Aqui é um canal de leitura diária da Bíblia. Temos outros livros aqui, mas no momento estamos falando sobre o cotidiano, sobre tipos de pessoas, sobre a língua. Falamos demais sobre isso e vamos dar continuidade no livro de Provérbios. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, seu celular, acompanha a leitura comigo, que eu quero ver se você consegue identificar que texto é esse sobre educação básica que eu vou comentar depois. Eu quero que você acompanhe com bastante carinho, bastante atenção e tenta descobrir comigo. Se eu comentar o texto diferente daquele que você pegou, depois escreve aqui nos comentários para ver se eu deixei passar alguma coisa. Mas antes da palavra, vamos falar com Deus para que Ele nos ensine, nos eduque, né? Para que o Senhor nos dê sabedoria e nos ajude a praticar essa palavra, não só essa, mas todos os dias, enquanto nós estivermos aqui firmes e fortes, aprendendo sempre um pouquinho mais da palavra de Deus, do livro que Ele deixou para nós, a Bíblia. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a sua palavra, de aprendermos um pouco mais. Senhor, peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e peço que o Senhor abra a minha mente, a mente de quem está assistindo, visita essa família, essa pessoa na casa dela, o que ela estiver fazendo, onde ela estiver, e nos ajude a entendermos, ó Deus, os teus preceitos. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça para praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido e que a sua palavra venha no nosso coração como uma cura, como uma transformação, como um renovo. Que não fique perdido nisso mesmo, Senhor, mas que a tua palavra produza mudanças significativas em nós. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, 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 gente. Então, se você quiser, dá uma pausada aí no vídeo e volta aqui comigo. Nós vamos ler então a palavra de Deus em Provérbios 25. E eu quero que você preste atenção para você descobrir o texto comigo, tá? A palavra do Senhor está dizendo assim: estes também são provérbios de Salomão. Foram copiados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é examiná-las. O coração dos reis é como a altura do céu e como a profundidade da terra, inescrutável. Tira a escória da prata e sairá um vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o trono real se estabelecerá em justiça. Não reivindique honra para ti na presença do rei e nem te ponhas no lugar dos nobres, porque é melhor que te digam, sobe até aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. Não vás apressadamente ao tribunal, caso contrário, o que farás mais tarde, quando teu próximo te colocar em apuros? Defende tua causa diretamente com teu próximo e não reveles o segredo do outro. Pois quem o ouvir te desprezará, e tua infâmia permanecerá. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é a sábia repreensão para o ouvido obediente. Como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, pois ele renova o ânimo dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência se convence o príncipe, e o falar agradável
pode quebrar os ossos. Se achaste mel, come somente o que te basta, para que não venhas a te encher dele e o vomites. Não sejas frequente na casa do teu próximo, senão ele se cansará de ti e te detestará. Malho, espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é confiar no homem desleal no dia da angústia. O que entoa canções ao coração aflito é como quem tira roupa em dia de frio, como vinagre sobre a ferida. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo assim, amontoarás brasas sobre a cabeça dele e o Senhor te recompensará. O vento norte traz a chuva, mas a língua caluniadora, o rosto irado. É melhor morar num canto do eirado do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para quem tem sede, assim são as boas notícias da terra distante. Como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que dá lugar ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim como não é digno buscar a própria honra. Como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Quando eu li esse capítulo, eu pensei assim, meu Deus, esse capítulo, para mim, ele trouxe vários problemas, gente. Porque esse capítulo aqui, facilmente, ele dá muitos vídeos, tem muitos temas aqui. Eu estava lendo aqui, enquanto eu estava lendo com vocês, eu logo me lembrei, quando o texto comenta novamente o 24, né, sobre a mulher briguenta. Fiz vídeo essa semana sobre isso. Aqui o texto também está falando sobre as palavras, né, a palavra dita na hora certa. Aqui quando o falar agradável, boas notícias, novamente aquela coisa que eu falei esses dias também, que é sobre o quê? A língua. Mas, gente, tem algo aqui que pra mim, assim, foi o must aqui do texto, sabe? E eu preciso comentar isso com vocês, que quando eu tava lendo, eu pensei assim, falei, Deus, eu não acredito, de verdade, que tem um texto assim. Eu tinha lido esse texto há muitos anos, lembro que na época eu comentei com uma amiga minha, e ela deu tanta risada, porque ela falou assim, já que eu vou mandar para minha amiga. Olha só, gente, o texto que eu tô falando, vocês já adivinharam qual é? É o 17. Olha o que diz a Bíblia. Não sejas frequente na casa do teu próximo, senão ele se cansará de ti e te detestará. Gente, esse texto ele é maravilhoso para aquelas pessoas que não saem da sua casa. Então, assim, sabe aquela pessoa que fica enfiada na sua casa? Às vezes você quer descansar, às vezes você quer ter o seu momento, o seu espaço, né? Às vezes você precisa sentar, você sabe? Esse texto ele se encaixa bem para aquelas pessoas que têm amigos ou parentes, pessoas que frequentam muito a casa dessa pessoa e não dá um minuto de paz para essa pessoa, né? Ela não tem espaço, sempre tem gente lá, sempre alguém de fora que tá indo lá e tá indo lá sempre. Gente, assim, se você é essa pessoa, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma péssima notícia para você. Se você acha que você é bem-vindo nesse lugar, eu tenho que te dizer que você talvez não seja mais. E não vai ser o dono da casa que vai te falar, porque às vezes ele não tem coragem de falar isso para você. Então a própria Bíblia está falando isso para você. E olha que coisa assim. Por que a Bíblia, por que eu falo assim que parece que a Bíblia está nos educando, né? Nos ensinando o básico, nos ensinando a gente ter um pouco de senso, um pouco assim de semancol, né? Tipo, se toca, né, meu? Por quê? Gente, meu é muito paulista, né? Eu sei. Mas por quê? Porque olha só, a Bíblia está falando assim, não sejas frequente na casa do teu próximo. Vamos lá. Não é para você não visitar, não é para você virar a cara, não é isso, tá? Vamos deixar isso muito, muito, muito claro. Não é isso. Aqui tá falando para você não ser frequente. O que é frequente? É quem vai toda hora, todo tempo, enfim, não dá espaço. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam de espaço. A pessoa, ela precisa ter um momento em que você não vai lá. Ela precisa de um respiro. Todo mundo precisa desse tempo. Todo mundo precisa desse respiro. E assim, às vezes você frequenta a casa de alguém que a pessoa não tem coragem de falar isso pra você, tipo,
não quero ver você hoje, não tô afim, não é o momento. Talvez essa pessoa nunca vai te falar isso e você precisa ter esse senso. Você precisa se tocar, que não é momento de você estar indo lá. Você precisa dar o espaço. Sabe uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre isso? A gente precisa, assim, da mesma forma que às vezes a gente precisa do nosso tempo para se recarregar, para respirar, sabe? Para não receber visita, para estar bem, o outro também precisa. E assim, a gente também precisa, assim, refletir um pouco sobre isso, gente, porque às vezes a gente é muito invasivo com a vida do outro, e às vezes o outro não sabe responder, não sabe dizer não, e ele permite também que nós tenhamos essa atitude invasiva na vida dele. Então a gente precisa também se reeducar. Eu tenho aprendido assim, que é muito melhor a nossa presença, ela ser celebrada porque nós chegamos, do que ela ser celebrada porque nós fomos embora. A gente precisa realmente entender o nosso lugar na história. E eu penso que é importante quando as pessoas elas sentem saudades de nós. Elas precisam sentir saudades da gente. A nossa presença ela deve ser celebrada, né? Ela não tem que ser dispensada, entendeu? Porque a gente tá sempre lá, a gente, entre aspas, desculpem a palavra, é um pé no saco, a gente tá sempre lá, enche o saco da pessoa, não deixa a pessoa ter um respiro, porque a gente não sai da casa dela. Esse vídeo, talvez ele não se enquadra com todos vocês que estejam me assistindo, mas provavelmente você conhece alguém que passa por isso. E se você tem alguém que frequenta a sua casa, você não sabe dizer não, talvez você possa pedir a Deus sabedoria para você chegar nessa pessoa e ensinar isso para ela, porque isso é ensino, gente. A pessoa ela precisa ser ensinada a estar no lugar dela. E não é ruim, você não vai ser um mau amigo, uma má amiga dando esse ensinamento, porque a palavra de Deus também nos corrige. Eu fico pensando o que aconteceu com Salomão para colocar esse versículo aqui. Sabe, o que deve ter acontecido com ele, o que ele passou ali na história, na vida dele, para colocar esse versículo aqui, para ensinar as pessoas de que elas não devessem ser frequentes na casa do seu próximo, na casa do vizinho. Alguma coisa aconteceu. Eu acho que a vida, né, o relacionamento, a vida, ela é muito mais contagiante quando a nossa presença ela é requisitada e não dispensada. As pessoas precisam aprender a ter saudades da gente. Inclusive a Bíblia, gente, tem um texto muito legal. A gente vai chegar nesse livro, não fizemos esse livro ainda, que eu quero ler para vocês, que é o livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Aqui tá falando de um rei que morreu, e a Bíblia fala exatamente assim: morreu sem deixar saudades. Coisa boa ele não fez, com certeza. Ora, se a Bíblia ela deixa um relato na história, né? A Bíblia é um livro imenso, com milhares ali de contextos, de cenários. Se a Bíblia faz questão de ter um registro de alguém que morreu sem dar saudade, gente, é porque boa coisa esse sujeito, esse rei, não era. Então, assim, isso me faz pensar o quê? O que faz as pessoas terem saudade da gente, gostarem da presença da gente, gostarem que a gente vá até a casa delas, e o que faz elas detestarem a nossa ida lá, né? Talvez aqui já vá um pouquinho mais longe, assim, no sentido de frequência na casa. Às vezes, quem frequenta também não é uma pessoa, assim, legal, não tem, assim, um bom comportamento, é uma pessoa chata, em outras palavras, né? Às vezes a pessoa não é frequente, mas quando vai também é uma pessoa muito chata. É um outro momento, é um outro caminho aqui, né, que faz as pessoas não gostarem da nossa companhia ou não terem saudades da gente. Mas trazendo aqui para esse contexto, eu acho que a gente precisa aprender a saber o nosso lugar. Frequentar a casa do nosso amigo, do nosso parente, de uma maneira educada, moderada, não viver enfiado lá na casa deles. Você chega lá, não tem hora para ir embora, a pessoa às vezes acabou de chegar do trabalho, tá cansado, e a gente assim, ó, não se toca que ali não é a nossa casa, ali é a casa de uma outra pessoa. E a Bíblia faz isso, gente, dá esse conselho pro nosso próprio bem. E qual que é o nosso próprio bem aqui que a Bíblia diz? Para que esse próximo não se canse da gente.
não se canse. É como eu falei, às vezes a pessoa ela não vai falar para você que ela não te quer lá. Às vezes ela não vai falar. Às vezes ela já tá cansada de ver sua cara lá. Ela não vai falar isso para você, mas a Bíblia vai. E aí, mais pra frente também, o que o texto fala também para o nosso próprio bem. Pra gente não ser frequente na casa do nosso próximo, para que ele não se canse da gente e não nos deteste. Imagina só, você vai lá na casa da pessoa, você acha que é super bem-vindo, que você é amigo da família, amiga da família, você pensa que todo mundo te adora e no fundo todo mundo te detesta, né? E assim, talvez as pessoas não tenham coragem de falar, né? É uma das coisas que a gente tem aprendido aqui à medida que a gente lê a palavra de Deus, é sermos verdadeiros, sermos transparentes, sermos honestos, e isso é uma coisa que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai buscando em Deus o que fazer, como agir, né? Nem sempre a gente sabe lidar com todos os problemas, nem sempre a gente sabe lidar com todas as situações, mas todas as situações estão aqui na palavra de Deus. E quem diria que uma situação como essa a gente iria encontrar aqui no livro de Provérbios, né? Eu, pelo menos, quando encontrei a primeira vez o texto, nunca imaginei. Foi uma grande surpresa para mim. E como eu disse, quando eu comentei com a minha amiga, ela tinha um problema sério com uma vizinha que fazia isso com ela. Ela foi lá e falou, eu vou levar esse versículo para minha vizinha. Se ela fez, eu já não sei. Mas ela falou que ia mostrar para a vizinha o versículo, né? Porque ela não aguentava mais aquela vizinha na casa dela. Então, às vezes, gente, as pessoas, elas precisam ser educadas, né? Às vezes, elas tomam essas ações, às vezes não é nem por mal, é porque realmente elas não foram educadas a isso. E é como eu disse, acho que ontem ou anteontem, se o conhecimento ele está chegando até você, se você está aprendendo sobre isso, então é sua responsabilidade também levar o conhecimento para o outro. Assim como eu aprendo da palavra, eu leio aqui, aprendo da palavra de Deus sobre a minha vida e compartilho sobre esse ensino com vocês, você vai pegar esse ensino e também vai levar para alguém. Ele não pode morrer em você, não pode ser água parada. Tem que ser algo que seja levado adiante. As pessoas precisam conhecer o que está aqui na Bíblia, o que está na palavra de Deus, né? Então, às vezes a gente sempre pensa assim, que às vezes a Bíblia é um livro antigo, eu já não falo antigo, né? É vintage, né? Que a gente não pode extrair nada, que é difícil de entender, mas, gente, quer uma coisa mais atual do que ler uma coisa dessas? Isso porque a gente ainda nem leu os outros livros do Novo Testamento que tem coisas muito atualizadas, que assim, quem nunca leu vai ficar chocado quando lê comigo. Então, assim, pega essa palavra, né, em resumo aqui, pega essa palavra e se você é aquela pessoa que não sai da casa do vizinho, não sai da casa do parente, ou porque tem uma dependência emocional, ou porque tem medo, ou porque precisa estar indo lá, e você está me assistindo, leia a palavra de Deus, fale com Deus, entregue essa situação a Deus. Se você reconhece que para você é difícil não ir na casa do outro, e peça que Deus te ajude a ter uma vida equilibrada, para que você seja equilibrado, para que você seja uma pessoa sábia, não seja entrona, né? Não seja uma pessoa invasiva, e com certeza Deus vai dar sabedoria para que você saiba lidar com você mesmo nesse sentido. Porque, gente, agora falando até sério, né, trazendo assim, não que o tema não seja, mas quando a gente também entra num campo assim de dependência emocional, por exemplo, é muito difícil a gente tomar uma ação dessa e mudar, e não ir mais na casa de alguém, porque a pessoa dependente, ela precisa de um contato, né? Ela quer estar sempre em contato com alguém. Então aí já é uma outra camada, né? O que de repente está por trás dessas visitas constantes na casa do outro? Por que você precisa estar lá? Por que é necessário que você esteja lá? E peça a Deus para que Deus te dê sabedoria, te dê esse entendimento para que a sua vida seja mais saudável e mais equilibrada. Isso a Bíblia com certeza vai trazer para você. Mas isso só vai acontecer se o seu coração estiver aberto para ser ensinável, se você estiver disposto a praticar aquilo que a Bíblia ensina. Porque, como eu falo, a Bíblia, ela é um livro fechado, ela é um livro como outro qualquer, né? E eu também posso ler como eu leio um gibi. Agora, se eu ler buscando em Deus e ler com entendimento
com o compromisso de aplicar o que eu aplico aqui, o que eu aprendo aqui, então a minha vida ela vai mudar. Talvez ela não mude agora, nesse exato momento, mas a jornada, a caminhada é onde a minha vida vai ser transformada. E é assim que você precisa enxergar a leitura da palavra, se você quer uma mudança na sua vida, tá bom? Espero que esse texto de hoje, essa leitura tenha feito algum sentido para você. Para mim foi muito legal, adorei relembrar esse versículo que eu não li há muito tempo, e que o Senhor venha nos ajudar a sermos pessoas assim, mais equilibradas, que a nossa presença seja uma presença na casa das pessoas celebrada na chegada e não celebrada na saída, né? E que a nossa presença seja tão abençoada a ponto de ela ser requisitada e não dispensada, sabe, gente? Que a gente possa ter esse equilíbrio para sermos bênção na casa do nosso próximo, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.